A sua indecisão te impede de assumir o seu maior potencial. E também tem uma outra frase, somos mais leais do que livres. Essa é uma frase de Bert Hellinger. Eu não gosto muito dessa frase, mas ela faz todo sentido, né? Que diz em relação à nossa ancestralidade, né? Que a gente repete nossos padrões familiares, ciclos repetitivos, justamente para a gente se manter pertencente a esse, digamos, clã, né? Quando eu quero dizer clã, é como se fosse um time mesmo, né? Imagina que você aí é atleta ou, sei lá, pratica qualquer esporte e aí você faz parte de um time, né? Ou de alguma turma, em qualquer outro sentido, né? Pertence a algum grupo e você não quer sair desse grupo, né? Você não quer sair, por mais que existam situações que você não gosta, né? Ou que te incomodam, ou que te afetam de alguma forma negativa, né? Por mais que existam essas situações, você não quer sair porque você se sente pertencente a um grupo, né? Então, só que na questão familiar, né, esse vínculo, ele é muito mais profundo, né? Então, isso acaba causando na gente essas questões de repetição de padrões, né, e ciclos que aconteceram na história da nossa família. Agora, vem me dizer que você ou alguém da sua família, como seus irmãos, primos ou algo nesse sentido, não tenha repetido algum padrão familiar que aconteceu com os seus antepassados, como os seus próprios pais, né, ou seus avós, tataravós, enfim, né? É, Procura perceber isso, se já aconteceu ou se não aconteceu. Olhar para isso é um passo muito importante para você romper com esses ciclos, né? Para que você siga na sua vida com mais leveza e fluidez, né? Sem se sentir preso a alguma coisa, né? E sem que você repita esses padrões familiares, né? Além disso, ah, mesmo que seu inconsciente queira ser leal à sua família, você tem total capacidade de dizer quem você é e qual o caminho que você vai seguir, né? Sem que a sua família ou esse inconsciente familiar te prenda de alguma forma, né? Independente disso, você tem total capacidade de dizer para onde você vai. E é nesse ponto que eu quero tocar, sobre a redescoberta do seu poder pessoal e como é que você pode finalmente tomar as rédeas da sua vida, sem que esse consciente familiar, né, te atrapalhe de alguma forma, né? Muitas vezes o que nos impede de alcançar os nossos objetivos são essas lealdades, né, a qual a gente corresponde ou responde, enfim, né? E muitas vezes a gente vive naquela situação de impasse, né? De vou ou não vou, faço ou não faço, né? Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. E isso acaba se perpetuando de alguma forma, né? A gente fica ali patinando, né? E sempre repetindo os mesmos ciclos de indecisões e coisas nesse sentido, né? E aí, existem alguns sintomas que isso acaba causando e que o nosso corpo, ele nos dá pistas para poder perceber o porquê que a gente não está com o nosso poder pessoal em dia e também com as nossas tomada de decisões, né? É, um deles é problemas no estômago. Eu estou usando minha cola porque não dá para lembrar de tudo. Mas um deles é a questão do problema de estômago, né? Má postura do corpo e baixa energia. E também tem algumas questões emocionais, tá? Que é a necessidade de controle, irritação, a preocupação e também desconfianças, tá? Então, esses sentimentos, né, essas emoções e também a questão, essas sensações físicas acabam nos dando pistas do que tem de errado ali, ou por que a gente não está conseguindo assumir o nosso poder pessoal ou tomar decisões, e a gente precisa olhar para isso, né? Investigar, que eu quero dizer, para poder descobrir o que está acontecendo
para que a gente não consiga ir em direção a esse poder pessoal, né? Só para você ter uma ideia, essa questão do poder pessoal é para que você faça suas coisas, né? Para que você consiga realizar os teus sonhos, para que você consiga alcançar os teus objetivos e ter, digamos assim, uma dedicação naquilo que você tem que fazer, né? Então, não só essa questão de dedicação, mas se sentir, como é que eu posso dizer, poderoso, ou que capaz, eu acho que é essa palavra que eu quis encontrar, que é se sentir capaz de fazer aquilo que você precisa, né? E no momento que você se sente capaz, é muito mais fácil você tomar uma decisão em direção ao que você tem que fazer. Você concorda? E eu tô compartilhando essa ideia aqui com você, e esses sintomas e tudo mais, para que você tenha confirmações de que você anda procrastinando uma decisão que talvez seja muito importante aí para você, né? E que de alguma forma essa indecisão tá te limitando. E como você pode ver, alguns dos sintomas que eu falei, eles estão ali na região do nosso estômago, né? E está completamente relacionado com o nosso plexo solar, que fica aqui na região do nosso estômago, aqui mais ou menos na altura do umbigo, né? Então, esse chakra, ele está relacionado com... Ele é como se fosse a casa do eu, ou seja, quem você é, ou no caso aqui do meu lado, quem sou eu, né? E quando esse chakra está desalinhado, você acaba sentindo esses desconfortos que eu mencionei, e além disso, essa questão da indecisão, né? Do vai ou não vai. Então, esse vídeo aqui, ele é praticamente um chamado para que você tome a decisão de quem você é, no seu trabalho, na sua vida, independente da área que for, né? Esse é um chamado para que você tome uma decisão, né? E, assim, o que pode ajudar vocês com essa questão é vocês fazerem meditações de realinhamento do chakra do plexo solar ou até de afirmações também, né? E isso você pode encontrar aqui no YouTube ou nas redes sociais aí. Por exemplo, vídeos de alinhamento do plexo solar, né, do chakra plexo solar, ou vídeos de afirmações e coisas nesse sentido. E aí você vai notar que no dia seguinte, ou talvez até horas depois, você já pode mudar um pouco ali dos seus pensamentos e desses desconfortos podem ter passado também. Então, essa é uma excelente ferramenta para te auxiliar. Só que aí tem uma questão. Se você faz isso e, de alguma forma, alguns dias depois, isso volta, né? Que eu quero dizer, você foi lá, fez as meditações de realinhamento, legal, você conseguiu tomar as decisões que você precisava, só que de alguma forma, alguns dias depois, você volta atrás. E aí é necessário investigar mais. Ao invés de você fazer mais meditações de realinhamento, é importante que você investigue as origens da sua indecisão e também dessa questão do poder pessoal para que você tome essa decisão que você precisa, né, de forma para que ela seja consistente, para que você consiga sustentar essa decisão, né? Porque uma coisa é você tomar uma decisão, outra coisa é você realmente sustentar ela. E a tomada de decisão é uma força que está completamente relacionada com o nosso masculino, né? E esse masculino, ele está completamente relacionado com o nosso pai, né? Então, tem relação com forças como tomada de decisão, ir para ação, posicionamento, assumir riscos, agressividade não confundida com violência e coisas nesse sentido. E quando essa força da decisão não chega até você, é porque pode ter acontecido um movimento de interrupção, um movimento interrompido para que isso não chegasse até você. Como no caso, alguma coisa que aconteceu na história da sua família, da sua ancestralidade, que impede que essa força flua entre os seus ancestrais até chegar em você. Ou pode ser que você julgue o seu pai, ou coisas nesse sentido, sabe? Se colocando talvez como maior ou algo assim. Então, tudo isso acaba interrompendo esse movimento para que essa força não chegue até você, né? Então, é como se fosse um cano entupido.
né? Então, imagina que existe ali uma caixa d'água, e essa caixa d'água é a sua ancestralidade, é, é o seu consciente familiar, e embaixo tem um encanamento, que é ali o que representa a fluidez da água, ou talvez até da sua vida, né? Vamos colocar assim. E a torneira é você. Você é o que dá vazão para isso, né? Então, você veio para dar vazão a esse ciclo repetitivo de indecisões e coisas nesse sentido. Justamente para que esse ciclo de indecisão encerre com você, né? Com você fazendo diferente. Então, olhando para isso com profundidade, você tem uma oportunidade de romper com esse ciclo de indecisões e finalmente assumir o seu poder pessoal para que você tome uma decisão de quem você é e de como você quer seguir com a sua vida, sem que você se importe com a opinião de outras pessoas ou de seus familiares, enfim, e seguir em frente com mais liberdade. Bom, pessoal, talvez esse conteúdo seja um pouquinho denso, um pouquinho difícil de absorver, né? Mas qualquer coisa, assista novamente. Eu espero que faça total sentido aí para você, tá? E se você tiver alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa em relação a isso, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? E até a próxima, e não esqueça de deixar o seu like.